Amém. Romanos capítulo 9 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldição, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles são descendência de Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Esse texto de Paulo aos Romanos é um texto muito mal interpretado, por sinal, um texto muito confuso para muita gente. Não para nós, porque, primeiro, se não entendemos alguma coisa, simplesmente procuramos ter paciência para esperar que a revelação chegue a seu tempo. Vamos buscando, vamos estudando. Tem pessoas que querem sair lendo a Bíblia e concluindo o que a Bíblia diz. Não. Nós não temos que concluir o que a Bíblia diz. Nós temos que aprender o que a Bíblia quer dizer. É diferente. Eu não deduzo, não sou eu que concluo o que a Bíblia diz. Eu tenho que ir à Bíblia e descobrir o que ela está dizendo, sem a minha conclusão. Simplesmente eu tenho que receber dela a revelação. Muitos, por não entenderem isso, acabam se confundindo de uma maneira fora do comum. Já vou adiantar que esse capítulo 9 é um dos capítulos muitas vezes usado pelos servos de Satanás para dizer que Deus predestina as pessoas, que somos todos predestinados. Não tenho nada a ver com essa história e, para mim, quem prega a predestinação é servo de Satanás e eu desafio mesmo o diabo que eles servem. Pregou predestinação, para mim, serve ao diabo. Esta é a minha visão terminantemente sobre predestinação. E nem sequer estou preocupado em sentar para ouvir a opinião de absolutamente ninguém. Eu não sou daqueles, irmão, que senta em mesa para ouvir a opinião dos outros. Eu não sento mesmo. Jesus me levantou de uma maneira para eu chegar e dizer, é assim. Vamos conversar, não vamos nada, é assim, acabou. Mas eu não penso assim porque serve o diabo. Este é o meu chamado. Não tenho chamado para sentar na mesa, para cafezinho. Vem cá, vamos estudar nada. Eu estudo na minha intimidade com Deus. Quando Ele me manda rasgar o verbo e pregar, eu não quero mais ouvir ninguém. Amém? Isto é convicção. Eu desafio que alguém pegue uma das minhas pregações, prove que alguma coisa está errada e venha me mostrar que está errada. Vai aprender com certeza mais uma lição. Agora, tem muita gente por aí dizendo, o pastor Tupirani só prega besteira. Não é que eu prego besteira, é que ele é cego, e cego não consegue enxergar a luz. Esta é a realidade. Portanto, eu estou dizendo, quem prega a predestinação, mas se baseia na Bíblia, só se for na Bíblia de Satanás. Porque nas Bíblias que são vendidas aí no mercado, nenhuma delas apoia a predestinação. Jesus Cristo alguma vez ensinou isso? Não. Então não importa quem tenha interpretado da maneira que quer que o tenha feito.
Aqui, o que eu quero nesta oportunidade comentar com você, uma visão que Paulo coloca nesse texto de Romanos 9, às vezes umas minúcias um pouco complicadas, mas que concorda, inclusive ele próprio vai citar alguns profetas do Antigo Testamento que usaram expressões para demonstrar sobre a questão de salvação, com quem Deus conta, porque muitas vezes existe um conceito, e existiu muito este conceito na nação de Israel, que nós somos descendência de Abraão, portanto, somos livres, somos herdeiros das promessas, vamos ser salvos. Aí João Batista diz, não presumais, dizendo temos por pai Abraão. Até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, produzir frutos dignos de arrependimento. Aí Jesus vem, o que eles dizem para Jesus? Nós temos por pai Abraão. Aí Jesus diz o quê? Vocês têm por pai é o diabo. Amém, irmão? Está entendendo? Deixa eu dizer só uma coisa mais para você. A palavra nesse lugar, meu irmão, ela é tão forte e tão terrível, que tem pessoas que quando nos visitam aqui pela primeira vez, elas têm que se amarrar na cadeira para suportar a palavra até o final. Que elas vão sair, não vão voltar nunca mais. Muitos só não têm coragem de sair no meio do culto. E a palavra aqui é daqui para pior. Ou diria, daqui para melhor. Porque quanto mais os dias estão se apertando, Jesus vai precisar de guerreiros muito mais fortes, muito mais conhecedores da palavra, um conhecimento profundo que quando fale, ninguém nem compreenda. Aleluia! Falar e ninguém compreender Aleluia! Porque Jesus falou assim, se vos falei das coisas terrenas, vós não entendestes, que dirá se vos falar das celestiais? E é isso que nós vamos receber, as celestiais. Vamos abrir a boca e falar das grandezas de Deus. Não vão entender, vão nos chamar de louco, mas loucos serão eles. No dia que Deus bater o martelo, Ele fará separação do que serve e do que não serve. Então, Paulo aqui, em Romanos, você vê o desejo dele ardente, né? Eu mesmo preferia ser separado de Cristo, que loucura! Por amor aos meus compatriotas, os israelitas. Ora, e você vê que esse desejo ardente dele, de ir até os judeus pregar-lhes, lhe custou caro. Quando lá em Atos capítulo 22, Jesus manda ele sair de Jerusalém, e ele não saiu, e perdeu o seu ministério mundial, simplesmente foi parar dentro de uma prisão em Roma. Triste fim, até hoje os céus lamentam aquela rebeldia de Paulo, mas vamos seguir. Aqui, Jesus fala assim, ou melhor, Paulo fala assim, no verso 4 e 5, são israelitas. O que significa ser israelitas? Eles são da nação de Israel. Pertence-lhes a adoção, também a glória, e também as alianças, e também a legislação, e também o culto, e também as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Quer dizer, Israel tem tudo. Eles têm tudo, tudo, tudo. Aí, no verso 6 diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel
de fato são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, não é porque possuem a nacionalidade israelita, que são realmente israelitas espiritualmente. Não é todos por serem descendência de Abraão carnal, que realmente são participantes da glória de Deus, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque significava o quê? A promessa. Não é isso que significava Isaque? Isaque é uma promessa. Isaque é uma esperança. É você andar pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova dos fatos que se esperam. Então, ele está dizendo, aqueles que são carnais, mesmo sendo israelitas e descendência de Abraão, vão para o inferno. Mas aqueles que são israelitas no sentido espiritual e são descendência de Abraão, como andou Abraão pela promessa e gerou Isaque, esses serão salvos. Israel representa o quê? A igreja? É melhor a gente parar por aqui, né não? Eu vou falar para você o que só eu tenho coragem de falar. Antes de mim, nenhum pastor teve coragem. Eu vou falar para você só o que eu tenho coragem de falar. E é isso que muita gente sai daqui escandalizado. Irmão, ou eu falo ou eu morro. Como eu estou querendo continuar vivo, não posso fazer nada. E isso é uma realidade, não é uma especulação. Dos que nesta noite estão dentro desta congregação, alguns dos que aqui estão não verão a glória de Deus. Só eu tenho coragem de falar isso. E não verão mesmo. E tem mais, eu aposto a minha vida, como tem gente dentro dessa congregação que não verá a glória de Deus. E digo mais, tem pessoas aqui dentro que dentro de 2 e 3 anos estarão desviadas. Quem suporta isso? Ah, pastor, eu vim na igreja para ouvir que Jesus é bom. Eu vim na igreja para ouvir que Jesus vai me abençoar, que Ele vai prosperar os meus negócios. E é justamente isso que eu estou te dizendo. Que Ele vai te abençoar e vai prosperar os teus negócios. Mas você não pode ser um filho de Abraão carnal, um israelita nacional, com a nacionalidade. Você tem que ser um ser espiritual. Mas eu sei muito bem que se Jesus pregou e deram as costas para a palavra dele, que dirá eu, um 0 à esquerda pregando, um pó e cinza, ora. Ele falou, se a mim chamaram Beuzebu, se eu, vara verde, fazem isso, que dirá da seca? E nós nem vara seca não conseguimos ser. Então, meu irmão, lute, peleje. Você pode conseguir mudar a história da sua vida. Mas do jeito que algumas pessoas aqui estão, não vão a lugar nenhum. Ilusão é sempre da porta para fora, amém? Aqui dentro Jesus vai levantar um exército. Lá fora não, lá fora. Quer moleza? As igrejas batistas estão aí de bandeja. Moleza, moleza. O evangelho mais mole que eu já vi na face da terra se chama Evangelho Batista. Aquilo ali é uma piada. Aquilo ali é porta escancarada para todo mundo. Mas aqui não. O evangelho aqui, embora a porta da igreja seja larga, o evangelho tem porta estreita. Amém, meu irmão? Então, querido, Paulo está dizendo, toda a nação de Israel é muito grande, é muita gente. Os descendentes de Abraão têm a promessa de ser como a areia da
praia, mas não vão ser todos salvos. Aí diz no verso 8: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Amém? Porque a palavra é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Observa aqui, eu quero pular com você no verso 21, que diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Esse é um dos textos que os servos de Satanás usam muito para dizer: predestinação. Tem nada a ver, ninguém está falando de predestinação, o assunto de Paulo não é predestinação, então não podemos tirar o texto do seu contexto para usarmos como pretexto. E este verso 21 está ligado ao verso 7, que diz: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. E aqui o 21, o oleiro, ele faz da mesma massa o vaso que quer. O que está querendo dizer? Qual é a mesma massa? A mesma massa representa toda a nação judaica. A mesma massa representa que todos são descendência de Abraão. São todos a mesma massa. Mas Deus está tratando com todos igualmente? A nível de dar a sua palavra? Sim. Mas a nível do que eles têm recebido e guardado? Não. Deus não está tratando com todos igualmente. Observa o verso 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, ou seja, um restante, é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então, o que Paulo está repetindo que foi dito por Isaías? Quem será salvo? O chamado remanescente, um restante. Então, quantos milhares e milhares e milhares de judeus já baixaram o inferno? Incontáveis. Por quê? Porque a própria Escritura está demonstrando que ninguém é salvo por ser descendência de Abraão, ou porque, como diz Paulo aqui no começo, tinham os patriarcas, tinham a legislação, o culto, tinham as promessas, mas mesmo assim não verão a glória de Deus. A igreja tem promessa? A igreja tem uma descendência espiritual, que é reconhecer o nome de Jesus Cristo, que é reconhecer a Bíblia como palavra soberana. Os judeus com os lábios blasfemavam contra Deus? Não, mas com as suas atitudes, sim. Ninguém via judeu pela rua falando mal do Deus de Israel. Não, quando os profetas se levantavam, eles diziam: não, nós também amamos a Deus, nós também servimos a Deus. Mas as atitudes deles não eram condizentes com estas declarações.
Irmão, qual é o centro da palavra nesta oportunidade, que desde o começo eu já havia mencionado que era complicada. Assim como em Israel, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, assim também é a igreja. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim como Deus hoje faz uma seleção na igreja, Ele fez uma seleção em Israel. E Israel ficou reprovado maciçamente. Haverá um restinho, um remanescente, um restante de Israel, que ainda cumprirá um propósito de Deus lá no milênio. E a igreja? A igreja vai ser arrebatada. Haverá um restinho, haverá um remanescente, haverá um restante, haverá um mínimo da igreja que cumprirá o propósito de Deus sobre a terra. Quando? Aqui e agora, na restauração. Milênio não somos nós, não vamos cumprir nada. O plano de Deus com a igreja é aqui e agora. A igreja não é chamada para a dispensação do milênio. No milênio não existirá igreja. Milênio não existirá igreja. No milênio existirá uma sede com judeus reinando para todo mundo, mas o conceito igreja não existirá, estará banido. Mas o conceito igreja ainda existe hoje, aqui agora. E aqui agora você é chamado de igreja, noiva, candeeiro do Senhor. Então, irmão, esse é o seu tempo, esse é o seu momento, essa é a sua hora. E tem pessoas aqui que estão embaraçadas demais. E não vão se desvencilhar dos seus embaraços. Entende por que já foi dito que dos que aqui dentro estão, tem gente que não verá a glória de Deus, não vai alcançar o reino de Deus. Por mais dura e límpida e cristalina que a palavra seja, por mais que você conheça o caminho da oração e do estudo da palavra, você está embaraçado com as coisas do mundo. Os seus pensamentos estão entrelaçados com o mundo. Você não alcançou esta libertação. E como estamos, Deus neste tempo não está simplesmente procurando uma igreja, Ele está procurando um remanescente. Está procurando algo muito bom. Quer ver aqui? No capítulo 11, diz assim, olha. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja bem o que Paulo está dizendo. Deus rejeitou o seu povo? A nacionalidade israelita foi rejeitada? Não, porque eu sou israelita, da tribo de Benjamim, e eu fui alcançado. Então Deus não rejeitou uma raça, né? Deus não rejeitou uma raça, Ele trata pessoalmente com cada um. Então Ele está dizendo aqui que Deus não rejeitou aquele que era povo dele, Israel, porque ele também é um israelita e está na graça de Deus. No verso 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens
que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, Paulo está esclarecendo, não só para os judeus, porque a igreja lá de Romanos devia ter tudo que era personalidade. Ele começa a falar também para os gentios que se formaram como igreja, e aí ele diz assim, olha, também agora no tempo de hoje, o tempo de hoje é o tempo da graça. Ele diz, sobrevive um remanescente. O que quer dizer remanescente? Um resto, um sobejo, uma sobra. De 2000 anos da igreja, na verdade, muitos viveram na ilusão. O que escapou para Deus foi um sobejo, uma sobra, um remanescente. Paulo está dizendo isso, está comparando por que os judeus foram rejeitados. Ele ainda diz aqui, olha, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não seria graça. Quem é que agia por obras? Quem se achava justificado por obras? Os judeus. E por se acharem tão justificados pelas obras, negaram a eficácia da obra de Cristo. Será que hoje nós estamos que nem os israelitas, que nem os judeus? Será que estamos nos achando justificados pelas nossas obras? Eu estou bem com Deus, por quê? Porque eu dei um prato de comida ali. Eu estou bem com Deus, por quê? Porque dei uma esmola. As tuas obras jamais te justificarão. Pela graça sois salvos mediante a fé. E fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas os judeus se gloriavam em realizar as suas obras. Paulo está comparando tudo isso. Enfim, irmãos, nós já podemos deixar os textos bíblicos e começarmos a nos perguntar sobre a nossa vida prática. Temos confiado nas obras que fazemos ou realmente temos confiado na obra que Deus fez, dando Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados? Ou como Israel, eu estou me achando salvo, por quê? Porque eu fui a semana todinha na igreja. Essa semana eu estou muito bem com Deus. Eu fui o mês todinho na igreja. Eu fui o ano todinho na igreja. Esse ano eu fui muito bem com Deus, porque fui todos os dias na igreja. Os judeus diziam assim, eu sou israelita, ontem eu fui israelita, hoje eu sou israelita, amanhã quando eu acordar eu serei israelita, e daqui a 10, 20, 30, 50 anos eu continuarei sendo israelita. Posso ir para o norte, para o sul, posso ir para o Brasil, para a Argentina, para onde eu for, eu sou um israelita, então eu sou salvo. Aí entra alguém, entra quem? Entra um homem chamado João Batista e diz assim, vocês não são salvos, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, irmão, em que tu te fias? Em que você confia? Em que está guardado o seu coração? O mundo com os seus negócios está te embaraçando e você está confiando em quê? Não, eu fui na igreja, poxa, eu consegui vencer o diabo porque eu estava tão enrolado e fui na igreja. Aí daqui a uma semana, esse mês eu venci o diabo porque eu estava tão enrolado, mas eu consegui ir na igreja todos os dias.
Você pode ir na igreja todos os dias, mas pode passar a vida sem fazer uma oração. Você não ganhou a batalha, você perdeu. Você pode ir na igreja todos os dias, mas dentro da sua casa você não abre a Bíblia para estudar em nenhum momento. Você não é um intercessor em nenhum momento. Você perdeu, você não ganhou. Porque muitos estão sustentando, e tem gente aqui dentro com essa visão. Tem gente aqui dentro com essa visão. Eu venci porque eu fui na igreja, você perdeu. Eu tenho coragem para te dizer, a mim pode vir a palavra que eu te passo. Você não vence, meu irmão, quando vem à igreja. Você vence quando vai aos pés de Jesus. Essa é a lição antiga, meu irmão. E tem gente com a cabeça, entrou hoje pensando nesse lugar justamente isso. Hoje eu venci o diabo, eu cheguei na igreja. Não venceu não. Não venceu diabo nenhum. Teria vencido se tivesse dobrado os joelhos essa semana toda que passou e que você não colocou uma palavra diante de Deus. E se você tivesse chegado aqui e um avião tivesse caído aqui em cima e demolido tudo isso aqui, cadê a tua vitória? Isso prova que a tua vitória não é pelos passos físicos, é pelos passos espirituais. Se isso aqui tivesse sido implodido, você chegou, cadê a igreja? Então você não poderia dizer que venceu o diabo. Quer vencer o diabo? Não é na igreja, é nos pés de Jesus. Eu ouvi a pregação hoje, eu me dei bem, eu estou cheio. Não, errado. Não é a pregação que vai te alimentar, crente fraco. Crente fraco. A pregação é gloriosa, é claro que a pregação é gloriosa. Mas e se de repente não existir mais pregador? O que vai ser da sua vida? Entende, irmão? Como a palavra é dura, mas é verdadeira. É ou não é verdadeira? Porque amanhã você pode chegar aqui para o culto e disserem assim, o pastor morreu. Acabou o teu Deus porque eu morri? Esta é a palavra neste lugar, meu irmão. Você não vence quando ouve a pregação. Você não vence quando eu leio um texto bíblico aqui. Você não vence quando chega nesse lugar. Você vence quando você sabe estar nos pés de Jesus. Tu quando orares, entra lá no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com o teu Deus. Examinai as escrituras. Aqui que você examina a escritura? Aqui não tem nem tempo para isso. Você entende que o Deus que se revelou a você até aqui, ele é muito mais grandioso na intimidade do que no coletivo? Então pode anotar aí, a palavra é dura mesmo, mas é verdadeira. Eu sei que ela é verdadeira, eu sei que ela é. Eu tenho coragem de dizer que Deus é muito mais na tua vida, na intimidade, do que aqui dentro da igreja, porque isso aqui não é lugar para ser sustentado de dízimo e de oferta, é lugar para ser sustentado com orações, com vida de homem e mulher de Deus. Ninguém mais diz nada disso por aí, porque se passa pela cabeça deles, não vai que a pessoa acha que não tem que vir na igreja. Puxa, o que vai ser do meu ministério? O meu ministério depende da sua presença aí? Esta é mais uma palavra dura, mas para mim ela é verdadeira. Amanhã pode não ter ninguém aqui, eu vou continuar exercendo o meu ministério. Vou ou não vou? Então vamos botar na cabeça. Amamos-nos uns aos outros, servimos uns aos outros, amamos a comunhão, mas ninguém aqui precisa de ninguém. Porque quem tem Jesus tem tudo. Amém? A palavra é dura? É, mas é verdadeira? Então, meu irmão, junto comigo diga,
doa em quem doer. Não somos israelitas, não somos descendência de Abraão, não constamos na genealogia de Adão, nem de Davi, nem de Abraão, Isaque e Jacó. Não somos descendência de nada nem de ninguém, mas somos templos do Espírito Santo. Acabou a história, e quem quiser vir para o desafio, estamos aqui. E até aqui, olha como nos tem ajudado o Senhor. Então, irmão, eu creio, alguns instantes, algumas horas antes de vir para cá, estava meditando nessa palavra e eu disse assim, mas que palavra difícil, que palavra complicada. Eu falei, Senhor, mais uma vez, como sempre, só as tuas misericórdias, mas agora aqui, meu irmão, eu já estou alegre, feliz, porque eu vejo como o Espírito Santo consegue traduzir a palavra de uma maneira que todos conseguem compreender. Estou alegre, que ele já mostrou para mim como ele traduz a coisa de uma maneira, o que para mim é complicado, para ele é fácil. Para ele é muito fácil. Então, querido, diz a Bíblia, o remanescente. E Paulo chega ao ponto de dizer, também hoje, no tempo da graça, ou seja, igreja, o remanescente, tanto de Israel quanto da igreja, isto é que será salvo. E remanescente para a igreja significa restauração. Quanto a isso, você ore e busque a direção de Deus, pois até aqui nos tem ajudado o Senhor.